É preciso deixar claro que, com essas conferências municipais, a Conferência Nacional de Comunicação já começou. Diante do fato de que tem havido uma certa discussão a respeito de adiamento, possível adiamento, em função de alguns impasses na comissão organizadora da conferência, lá em Brasília, nós precisamos começar a afirmar que a conferência não vai sofrer adiamento, porque a conferência já começou. Ela já está se realizando em Barra Mansa, já está se realizando aqui em Niterói. Eu estou indo daqui para Friburgo, está se realizando em outras regiões do estado do Rio, assim como está se realizando em muitas outras regiões do país. A conferência já teve início. É um processo que tem mobilizado diferentes segmentos da nossa sociedade. É um processo que tem sido abrangente, tem ido além dos empresários diretamente interessados, como também tem ido além das categorias profissionais diretamente interessadas, tem mobilizado grupos que estão produzindo mídia, que estão fazendo seus blogs, fazendo seus sítios de internet, fazendo seus vídeos, e que estão nos movimentos sociais, buscando dar pluralidade, diversificar as vozes que falam pelos mais diferentes segmentos e setores da sociedade brasileira. Nesse ponto, a conferência é uma grande expectativa e, pelo menos, as primeiras experiências que nós temos tido aqui no Rio de Janeiro são bastante promissoras. Então, cumprimento os companheiros, companheiras de Niterói por essa iniciativa, por afirmar a conferência, sobretudo antes que as regras estejam estabelecidas, porque as regras vão ser construídas no próprio movimento social, no próprio movimento popular. Eu preparei aqui uma palestra que eu tenho feito em diferentes locais, tentando situar em que ambiente, em que contexto nós estamos fazendo a conferência de comunicação. Nós estamos fazendo a conferência de comunicação no Brasil num momento histórico muito importante. A conferência não é historicamente importante apenas porque é a primeira de comunicação ou é a primeira que permite um amplo debate popular e social a respeito dos temas da comunicação, mas ela é historicamente importante pelo contexto em que ela está se realizando. Nós estamos fazendo essa conferência no momento em que há uma grande transição, uma grande transformação nas comunicações. E nós precisamos entender isso. Os resultados políticos da conferência e os seus possíveis resultados legais e jurídicos, caso a gente venha a reorganizar o marco normativo brasileiro, não vai impactar aquilo que as comunicações eram. Vai impactar o que elas serão daqui para frente. Não vai apenas organizar ou modificar ou colocar certas regras naquilo que nós estamos habituados. Vai exatamente traçar roteiros ou não, para aquilo que vem pela frente. E o grande risco é que a gente não trace roteiros para aquilo que vem pela frente. Então nós temos que ficar muito atentos ao que está acontecendo hoje no mundo da comunicação e qual é a trajetória que nos espera e que tipo de influência a conferência poderá ter nisso. Quando a gente fala de comunicação, a gente tende a entender telecomunicação e radiodifusão. O velho telefone, que hoje em dia, no Brasil e no mundo, é uma tecnologia decadente. Ano a ano, cai os números de telefone, de assinantes de telefone no Brasil e no mundo.
é uma tecnologia decadente. Daqui a mais 10, 15 anos vai estar praticamente desaparecida. E rádio e televisão, que eu vou ousar dizer aqui, que este rádio e essa televisão que nós conhecemos também é uma tecnologia decadente. Daqui a pouco nós estaremos falando de um outro mundo, que é o mundo da convergência de comunicação, onde não dá mais para falar de telefone, rádio e TV. Esse sistema, essa divisão, um sistema de comunicação bidirecional ponto a ponto. Um fala, outro escuta, o que está escuta fala, né? E um sistema de comunicação unidirecional, ponto a massa, um fala e a multidão escuta, né? Esse sistema foi construído no início do século XX, tanto do seu ponto de vista tecnológico, quanto do seu aspecto econômico, quanto do seu aspecto político e jurídico. Ele teve o seu ciclo, que durou a partir dos anos 20, nos Estados Unidos, na Europa, a regulamentação brasileira dos anos 60, 1962, ele teve o seu ciclo, e esse ciclo está chegando ao fim. E aqui, como nós estamos falando de um sistema que é econômico, falando de uma sociedade que não existe almoço grátis, esse sistema era pago para você usá-lo por assinatura, era pago pelo uso, minuto, pulso, esse tipo de coisa, enquanto que a radiodifusão era sustentada pela publicidade. Isso é um ciclo que começa nos anos 10, nos anos 20 do século 20 e vai se encerrar, começa a se encerrar por volta dos anos 80 do século 20. Então nós temos aqui a emergência de um novo regime no campo das comunicações. Alguém vai dizer que isso aqui é um celular. Não, isso não é um celular. Isso é um terminal móvel de comunicação. Tem até a cara de um celular, como a gente conhece, mas através desse aparelhinho, isso aqui não é um celular, isso aqui é um computador. Através desse aparelhinho, eu acesso a internet, organizo minha agenda profissional, leio e elaboro textos, posso ver televisão, aqui tem alguns canais de televisão, CNN, todo mundo conhece, Cartoon Network, também todo mundo conhece, posso ver televisão, né? Acesso, faço buscas no Google, e eventualmente, se eu preciso, até falo ao telefone. Isto aqui é um terminal convergente de comunicação, e é disso que nós estamos começando a falar. Não dá mais para falar de rádio e TV sem entender que hoje, diante de um computador, diante de um terminal móvel e diante da televisão que vem aí digital, eu posso fazer um grande conjunto de operações que antes eu precisava da televisão para escutar ou ver, precisava do telefone para falar, em mundos separados, mundos que eram empresarialmente separados, tecnologicamente separados, culturalmente separados. Ok. Como é que esse novo mundo das comunicações está funcionando do ponto de vista econômico? Isso aqui temos o terminal na mão do consumidor. Esse terminal é fabricado por alguém. Fabricado pela Sony, pela LG, pela Ericsson, pela Siemens. Grandes empresas fabricantes que dispõem de toda uma tecnologia e que produzem equipamentos que permitem fazer um conjunto de coisas que a gente gosta que eles façam. Só que para que esse terminal funcione, ou para que o terminal de televisão funcione, um sinal tem que chegar nele. E um sinal que seja capaz de transmitir tudo isso que eu posso fazer aqui dentro. Não é um sinalzinho de telefone que estava no cabo de par trançado que só me permitia falar. Não, tem que ser um sinal parrudo, uma banda muito larga para fazer um bando de coisas que estão aqui dentro. Então a operadora que está aqui é uma outra empresa, a TIM, a Oi, a Claro, a Telefônica, a Verizon, a Vodafone, seja qual for. Entende? A operadora que está aqui, ela é capaz de processar um conjunto de informações que esse terminal que foi fabricado aqui é capaz de oferecer ao seu usuário. Muito bem. Só que aqui nós estamos vendo um pacote de TV. Né? Esse pacote de TV está dentro de um terminal.
Um terminal desse me oferece possibilidade de fazer algumas coisas e também de não fazer outras. Eu posso navegar em mapas do Google, eu posso não navegar nos mapas do Google. Alguém define o que eu posso fazer aqui ou o que eu não posso fazer aqui. Existe uma entidade que às vezes é a própria empresa operadora, às vezes é uma outra empresa que estabelece os pacotes que tem aqui dentro para que eu possa acessar o que eu quero acessar. No caso dessa imagem, existe aqui uma palavrinha chamada Orange TV, que é uma empresa operadora de televisão que permite a quem quiser ver televisão no celular na Europa poder acessar o Cartoon Network, a CNN, assim como a gente acessa aqui através da net. Muito bem. Os canais, por sua vez, são aquilo que a gente às vezes pensa que é um canal de televisão. Ele oferece uma programação linear, né? Hora a hora, a cada meia hora, a cada hora e meia, com intervalos comerciais, com aquela coisa. Eu posso ver numa agenda o que vai passar hoje às 3 horas da tarde, o que vai passar hoje às 7 horas da noite. Ele pode me oferecer uma programação linear. Como eu posso ter canais aqui que me oferecem uma programação sob encomenda. Aí eu pago para ver determinado filme às 7 horas da noite. Como eu posso ter canais aqui que me oferecem acesso à internet. Eu clico aqui meus botõezinhos e de repente eu estou na internet. São várias possibilidades que tem que ser organizada aqui dentro em diferentes canais de comunicação. Quando eu falava de radiodifusão, eu só tinha 6 canais me oferecendo uma programação linear e eu não tinha como fugir dela. No máximo eu clicava no canal, outro canal. Hoje eu faço uma porção de coisa aqui dentro. Bem, e para que esses canais possam oferecer essas coisas todas, é preciso que haja os produtores de conteúdo. Os produtores de conteúdo podem ser os produtores de cinema, se eu quero ver um filme. Mas também pode ser o produtor de um espetáculo esportivo, o Clube dos 13, que me oferece futebol, a FIFA, que oferece a Copa do Mundo, né? O produtor de show de música. Né? Pode ser também um ator, um personagem comunitário, não? Alguém que está numa comunidade, ou pode ser uma escola, pode ser uma universidade. Isso aqui podia... Está? Que ótimo, parabéns, isso aqui está na internet. Então, estamos aqui, nós estamos produzindo mídia. Entende? E se alguém tiver num terminal de computador, ou num terminal móvel que permita acesso à internet, pode estar assistindo. Entende? Nós somos produtores. Entende? Não tem mais essa de existir um produtor especial, um determinado canal de televisão, que é o único produtor possível. Não, nós aqui somos produtores. É preciso ter consciência disso. Começar a entender isso. Entende? Bem, e claro que, como não existe almoço grátis, isso aqui tem que ser cobrado. Alguém paga. Eu pago para ter um terminal, eu pago para ter uma linha, que pode ser uma linha sem fio, pode ser um cabo óptico, mas eu tenho que pagar para que esse sistema seja sustentado, né? Além de que a publicidade entra pesado aqui, porque só a conta da assinatura não é suficiente para pagar os custos de toda esta cadeia produtiva. Então, eu estou falando hoje de uma cadeia produtiva horizontalizada que integra nos mesmos interesses, felizmente, às vezes vai dar uns desencontros aqui na nossa apresentação, mas integra nos mesmos interesses esses vários atores, os produtores de conteúdo, os programadores, os empacotadores, os transportadores de sinal, obviamente os consumidores, que num sistema desse pode ser interativo. Eu posso interagir, eu posso mandar mensagem, eu posso produzir, como nós estamos produzindo aqui, enviar para a internet a nossa produção, né? E tudo isso atendido por uma indústria de equipamentos e sistemas que está presente em todos os elos da cadeia. Onde nós aqui mais vemos é na televisão, que a gente vê em quanto é de publicidade, nas lojas comerciais, a gente está lá vendo LG, Siemens, não sei o quê. Entende? Mas esses mesmos produtores de equipamento da televisão, eles também fornecem os servidores da TV, fornecem as torres de transmissão, entende? Eles estão presentes em várias etapas do processo. Então, essa indústria, alguns gostariam de chamar que isso aqui é uma produção imaterial, não tem nada de material, ó. Tudo materialmente colocado. Muito bem.
Isso é um longo processo que, numa palestra de 20 a 30 minutos, não dá para explicar. Dá apenas para dizer, essa transição começa nos anos 80, ela é parte de uma grande transição que se dá no processo produtivo capitalista a partir dos anos 70 e 80, ela é parte da reconstrução do sistema capitalista mundial, né? E, em cima disso, você tem o desmonte de um sistema de comunicação que também atendeu a sociedade capitalista durante um bom tempo, ao longo do século XX, e a construção de um novo sistema baseado nessas novas mídias, que impulsionava as novas mídias e, na medida que elas iam se desenvolvendo, também iam sendo impulsionadas por ela. Uma peça central nisso, exatamente, é a TV por assinatura. É a TV paga, né? A TV por assinatura começa a se expandir nos países mais desenvolvidos, a partir dos anos 80, e quando eu olho hoje o mundo, eu percebo determinada coisa. Eu vou pegar pela coluna mais simples. Na maior parte dos países desenvolvidos do mundo, as residências que ainda têm apenas TV terrestre é TV aberta. As residências que ainda têm apenas TV aberta é minoria. A maior parte do público, audiência de TV, já migrou, está migrando e vai seguir migrando para a televisão paga. Vão sair da gratuita para a paga, né? Inclusive, com agora a possibilidade de você ter a TV paga no terminal móvel, né? Então você vê, em alguns países como Holanda, Japão, não existe mais residência que não tenha, que só tenha TV aberta. Entende? Estados Unidos, apenas 15%, acho que essa altura já é 10% das suas residências com TV ainda estão exclusivamente com TV terrestre, TV aberta. Em alguns outros países, as margens ainda são maiores. Na França, ainda há um grande número da população ainda tem exclusivamente TV terrestre. Isso era número de 2002, mais ou menos. Essa taxa deve ter caído, né? Em todo o mundo, cerca de 40% das residências que têm televisão em todo o mundo, hoje em dia estão com TV ou por satélite ou cabo. No Brasil, nós estamos atrasados. Apenas 10% das residências brasileiras têm TV ou a cabo ou satélite. Mas nós vamos, com certeza, tirar esse atraso, porque isso é da lógica do sistema. Se eu falo de internet, atualmente no mundo, o número do início do ano, 1 bilhão de pessoas em todo o mundo já têm acesso à internet de alguma maneira. Ou em casa, ou em lan house, ou trabalho, ou escola, ou o que quer que seja. Tá? E a internet hoje, ou pelo menos no ano passado, já abocanhava 10% do bolo publicitário mundial. Sendo que nos Estados Unidos, os 10 maiores portais abocanham 70% do bolo publicitário norte-americano. Tá? Dirigido à internet. Significa dizer que essa lógica econômica comercial está se reproduzindo no campo da internet, no campo das redes, para não falar da TV por assinatura. Tudo bem. Isso cria uma mudança no mapa dos grandes jogadores. Essa distribuição, essa nova cadeia produtiva que a gente tem nas comunicações hoje, permitiram emergir novos grupos de mídia que há 10, 15 anos, 20 anos com certeza, 15 anos razoavelmente a gente não sabia que existia. Como, por exemplo, Time Warner, que fatura algo em torno de mais de 30 bilhões de dólares por ano. Walt Disney fatura mais ou menos mais de 20 bilhões de dólares por ano. E se olhar essa lista dos 10 maiores, 8, sem surpresa, são estadunidenses. Eles produzem a cultura, produzem os conteúdos, filmes, entretenimentos, séries, novelas, noticiário, que vão jogar depois nas redes de cabo ou satélite ou nas próprias redes de internet. Quando eu olho para o Brasil,
Se eu juntasse todas as nossas, que a gente pensa que são tão poderosas, emissoras de TV, com os nossos produtores de cinema, com outros produtores de mídia que a gente tenha no país, comercialmente falando, juntasse tudo e fizesse uma empresa só, essa empresa seria a 12ª ou 13ª do mundo. Toda a receita do audiovisual brasileiro não dá, ou deve estar dando agora, 7 bilhões de dólares. Não está a TV por assinatura, tudo mais. Então, hoje nós temos aqui, entre outros sérios problemas que nós temos, um problema que nós temos é o fato de que esse novo mundo, que está quebrando inclusive as fronteiras das comunicações, né, está sendo dominado, não é nem pela Globo nem pela Record, é pela Fox. Isso tudo vai se dar, esse processo vai se dar ao longo desses 20 anos, 1980, 1990, ano 2000, né, num cenário regulatório neoliberal. As mudanças que se passam no sistema capitalista foram comandadas, obviamente, pelo capital, que fez um enorme reajuste institucional, legal, regulatório, para permitir a emergência dessas novas forças. E estabeleceu uma regra fundamental de que esse novo ambiente de comunicação, esse novo ambiente de mercado, seria um ambiente de mercado. Porque aqui é preciso chamar a atenção que naquele anterior ambiente de telefone, rádio e TV, eu vou voltar a falar disso, havia um princípio de que telefone, rádio e TV eram serviços públicos, regulados pelo Estado, mesmo quando prestados por empresas privadas, mas tinham que estar submetidos a um conjunto de regras públicas e obrigações públicas. Esse novo ambiente que surge aqui passa a ser um ambiente regulado apenas por regras de mercado. E um conjunto de leis, em 1996 nos Estados Unidos, 1996 na França, 1996 na Inglaterra, 1998 no Brasil, 1997 no Brasil, um conjunto de leis começa a reorganizar o campo das comunicações para que apenas fosse regulado pelo mercado. Muito bem. E aí que eu coloco o desafio para vocês, é aí que eu estou colocando esse desafio, aonde eu consigo falar para a Conferência Nacional de Comunicação. Nós vamos permitir que esse novo mundo que está nascendo aí seja regulado apenas pelo mercado? Ou nós vamos começar a intervir para que este novo ambiente seja também um ambiente submetido a regras e interesses de natureza pública? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Exemplo. Na medida em que eu vou desenvolvendo essas tecnologias e vou obrigando as pessoas para ter acesso a alguma coisa, a ser assinante de algo, eu estabeleço um mercado que se você só entra se você é assinante. Se você não quiser assinar, você está fora. Então, queremos começar a discutir um mercado que você não tenha que ser assinante para entrar. E você só pode ter isso se você tiver um sistema público de comunicação. Um exemplo que é preciso começar a perceber, as tecnologias nos permitem as redes Wi-Fi nas comunidades. E em alguns lugares elas estão sendo implantadas. Aí o pessoal fala muito de Piraí, por exemplo, aqui no estado do Rio. Piraí é uma iniciativa de um prefeito, que agora é o vice-governador, sob o controle do prefeito. Agora, lá no morro de Dona Marta, que aliás é próximo de onde eu moro, né, o Estado interveio e expulsou o tráfico. E aí fizeram uma pesquisa lá de opinião pública e descobriram que as pessoas não estavam satisfeitas, para surpresa de quem expulsou o tráfico, porque ficaram sem um gato net. Aí o que faz o Estado? Colocou uma torrezinha Wi-Fi sob o controle do governador e das suas forças políticas. Ora, certamente que eu posso montar um sistema de comunicação em cada comunidade, mas um sistema de comunicação sob o controle da comunidade.
Sistema de comunicação sob o controle de um conselho comunitário, que defina as suas políticas, que defina as suas prioridades, que defina os seus conteúdos. Aqui, o pessoal fala muito da rádio comunitária, aqui você não precisa ter licença para botar uma rádio comunitária. Você bota na internet. Você pode botar um web TV na internet. Não precisa de licença da Anatel. O Brasil tem um código de comunicação desde 62. E graças a esse código criaram-se a Embratel em 65 e a Rede Globo em 63. Hoje nós temos um sistema que está no país inteiro, mas um sistema de telefonia. O sistema de telefonia móvel, de telecomunicações móveis, não está presente em mais de 1.000 municípios brasileiros. Por quê? Porque o sistema de telefonia fixa é um serviço público, ainda que prestado por empresas privadas. Mas é uma concessão pública, então ele tem obrigações a cumprir. E porque ele tem obrigações a cumprir, ele está presente em todos os municípios brasileiros. O serviço de comunicação móvel não é um serviço público. É um serviço regulado pelo mercado. Então ele só está presente aonde tem mercado. Muito bem. Formaram-se as redes nacionais de televisão, indo para frente, a mesa já está pedindo para terminar. E hoje 90% das residências brasileiras têm televisão. Em 95, Lei do Cabo, em 97, Lei Geral de Telecomunicações. Nós temos hoje um sistema legal no Brasil completamente fragmentário. Tem uma lei para o cabo que não é para o satélite, embora seja tudo TV por assinatura. Tem uma lei de telecomunicações que trata isso aqui como se fosse telefone, embora não seja mais. E uma lei de radiodifusão de 1962. O que nós temos hoje em regime público no Brasil, submetido a concessões públicas, submetido a obrigações públicas, submetido, por exemplo, à Constituição, capítulo de comunicação social, quando ele estabelece lá quais são as obrigações do rádio e TV, é a velha telefonia, que não permite transmissão de dados, ou só transmissão de dados em baixa velocidade, e aquele velho rádio e TV, que no caso da televisão são 7 canais em VHF mais 69 canais em UHF. É isso que está em regime público. É isso que pode ser regulado pelo sistema público. Agora, centenas e centenas de canais que você pode botar no cabo, que você pode botar no satélite, que você pode botar no celular, estão apenas regulados pelo mercado. E o que eu estou querendo chamar a atenção da conferência, dos companheiros, das companheiras, é que isto aqui tem que ser colocado na regra pública. Nós temos um artigo 221 na Constituição Brasileira que define quais são os objetivos do rádio e da televisão. Educação, cultura, regionalização, essas coisas que a gente concorda, entende? São cumpridos ou não é outra história, até porque não existe uma lei para cumprir. Mas hoje não podemos mais falar de uma lei para cumprir o artigo 221 da Constituição sem falar da TV a cabo, sem falar da Fox, sem falar da Warner, sem falar da Sony, sem falar da Cartoon Network, sem falar do Yahoo, sem falar do Google. Não podemos mais deixar toda essa área de conteúdo fora de uma política pública. Porque é aqui nesse campo que eu vou ter a pluralidade da fala. Aqui, um fala, muitos escutam. Mas é na interatividade das redes que eu tenho todos falando e todos escutando. Nós temos que trabalhar isso pensando claramente em uma coisa. Rádio e televisão, você entrega um canal para uma emissora, a emissora é responsável por produzir os conteúdos para aquele canal. Hoje, como a gente vê no celular, como a gente vê na TV por assinatura, na TV a cabo, na TV satélite, uma coisa é quem produz o conteúdo, outra coisa é quem transporta. A Fox não tem operadora, ela é uma produtora de conteúdo. A BBC inglesa não tem operadora, ela é uma produtora de conteúdo. Não tem. Quem opera para a BBC é uma empresa chamada Croncastle. Tá? Você hoje tem uma clara distinção entre a produção e a rede. E é essa separação que a gente tem que começar a discutir.
Porque é exatamente essa separação que vai permitir que você crie os campos público, estatal e comercial na produção de conteúdo e um sistema de distribuição que permita que todos esses campos estejam presentes. Donde, para já concluindo, tá? Trata-se de separar as redes dos conteúdos. E eu não importa se essa rede é uma rede de espectro aberto ou uma rede de cabo ou uma rede de satélite. Isso aqui é transporte, infraestrutura. Isso aqui é conteúdo. No conteúdo, a gente vai regular o que é estatal, o que é privado não comercial, o que é comercial. E na rede, a gente tem que ter uma rede funcionando, uma ou mais de uma funcionando em regime público, para que permita exatamente essa diversidade, essa pluralidade. E permita exatamente a universalidade do serviço. O acesso ao serviço, o acesso ao conteúdo e o acesso ao poder de fala a todos e todas. Não apenas a quem tem grana para pagar. Se a conferência conseguir avançar para isso, nós vamos fazer uma revolução nas comunicações brasileiras. É difícil? É. Os interesses contrários são muitos, mas, sinceramente, nós temos que trabalhar para pedir 100, mesmo que a gente só consiga 20. Agora, se você já entra pedindo 20, você vai ficar com 2. Nós temos que ser ousados nessa conferência. Nós temos que ser radicais nessa conferência. Nós temos que tentar avançar o máximo que pudermos nela. Não podemos ficar com propostas minimalistas. Temos que ir para as propostas máximas, até porque existe uma lógica econômica do próprio capital. E existem experiências internacionais dos países capitalistas que mostram que a gente precisa atualizar, avançando a nossa norma, a nossa regulamentação nas nossas comunicações, sobretudo num país desigual, excludente, como é o nosso, e que a nossa prioridade tem que ser não o mercado, mas a inclusão daqueles milhões que estão fora do mercado e do consumo. Nós temos que pensar um projeto radicalmente democrático para as comunicações brasileiras. Muito obrigado.